E aí galera da web, estamos começando mais um programa Casa do Caride, diretamente da Up TV. Hoje eu conto com uma entrevista exclusiva da Ana Raquel. Ana Raquel é uma ilustradora e escritora. A Ana tem um papel essencial na parte de ilustração brasileira e da literatura infantil. Tá? Ela já ilustrou mais de 150 livros de artistas consagrados como Manuel de Barros, Júlio Verne e entre outros. Um bate-papo descontraído, Ana me recebeu na casa dela de braços abertos e espero que vocês gostem da entrevista. E na segunda parte do programa, Rafael Black da BLK Media com dicas ensinando vocês a achar o melhor ângulo das suas fotografias. Carlinhos no ar, na parte musical do nosso programa, agenda cultural, tudo isso e muito mais. Vamos começar lá com a Ana Raquel, tá no jeito? Então solta! Ana Raquel, iluscritora, como ela mesmo disse. Valeu, gente. E aí, galera da web, hoje no quadro Quintal do Caride, com vocês, Ana Raquel, ilustradora, escritora, ilustrou mais de 150 livros, uma pessoa demais. E aí, Ana, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo à casa de Ana Raquel, a casa do Caride, na casa de Ana Raquel, no verão. Caride aqui na Bahia, diretamente da Bahia, Santo André, Bahia, a Ana abrindo as portas pra gente, bater um papo, né, Ana? Então, abrindo as portas do Santo André para São Paulo. Santo André. Para o mundo, para o mundo, uma praia, Caride visitando, Ana, aqui, vamos lá. O maior prazer, né, receber a casa do Caride na minha casa. Que é uma casa canil escritório, porque aqui moramos eu, 2 cachorros, que eu brinco de chamar de cachorros, e que meu escritório é a casa deles. Daqui a pouco eles aparecem por aí, que eles estão andando aqui. Gente, estou aqui na casa da Ana, um quintal do lado esquerdo aqui é o mangue, tá? Só para vocês saberem. Estou a 10 metros do mangue, a praia, essa maravilha, um fundo, final de tarde. Vamos lá. Ana, vamos falar sobre os seus livros. Eu fiquei impressionado, deixa eu contar mais ou menos, quando eu encontrei a Ana, eu fui conhecendo aos poucos, né, nós nos conhecemos, e aos poucos eu fui conhecendo o trabalho da Ana. Eu particularmente sou fã de primeira, assim, eu gosto demais dessa parte da ilustração e tal. Eu me interesso até, sou péssimo no desenho, mas eu me interesso. Então, Ana, eu tô com esse livro seu, Imágicas, tá? Esse é um livro que foi de 25 anos de carreira, sua comemoração, é isso? Foi, exatamente, comemorei 25 anos de trabalho fazendo esse livro com apoio de lei de incentivo e tal. E nesse livro eu pensei coisas que eu fiz durante esse tempo todo, de 1980 até 2005, coisas de vários livros, de outros autores, nessa época ainda não tinha publicado um livro com texto meu. Então eu fiz um outro livro que é um livro interessante porque ele tem a leitura de que você quiser. Nunca alguém vai ler a mesma história que o outro, porque são histórias de imagem, cada página aberta começa várias histórias, cada um pode dar o final que quiser. E todas as imagens dele foram feitas para algum outro livro. E aqui elas tomaram outra personalidade e sugerem apenas as histórias. E cada um que se vire para completar. Olha, tem esse livro aqui que é o Cajaré, né, Ana? Ana Raquel e tal, vou mostrar pra galera. E esse livro, Ana? O Cajaré foi o primeiro livro com texto meu que eu publiquei, né? Quando eu mudei de Minas para o sul da Bahia, eu queria sair do burburinho da cidade grande, daquele agito todo, para conseguir botar o meu trabalho na roda. Porque quando eu estava morando num lugar grande, né, em Belo Horizonte, com estúdio, fazendo uma porção de coisa ao mesmo tempo e com um monte de coisa que faz o tempo da gente não dar para nada, não durar para nada, eu não tinha como parar as coisas para fazer o meu trabalho. Ficava para as horas vagas. E aqui eu tenho muito mais tempo, eu não tenho que enfrentar trânsito, eu tenho uma vida, outro tipo de vida. Agora mais ainda, né, que eu fiquei 10 anos em Trancoso e agora aqui em Santo André, que é um lugar muito menor, eu tenho mais tempo ainda, quer dizer, eu quero ter mais tempo ainda. Então depois que eu mudei, eu consegui ter tempo de fazer o Cajaré, que já estava na gaveta há muito tempo. Cajaré é um jacaré, né, claro, que vive numa lagoa, num pântano, em qualquer lugar que é muito cheio de lixo. Ele é uma metáfora. E ele tem vários poemas também, né? O Cajaré, ele tem um amigão dele, que é um ursinho de pelúcia, que ele achou no lixo.
E agora vem aí, né, inédito, vem aí a Turma do Cajaré. É isso que eu quero ver se consigo lançar até o 2015. A Turma do Cajaré toda são, nem me lembro, acho que são seis amigos que ele tem. Tem um porco, que não gosta de ser chamado de porco, porque ele não é porco. Tem uma barata, né, que são bichos urbanos. O Cajaré ele trata de gentileza urbana, de lixo, de desperdício, são questões interessantes. E aqui, eu estou até vendo aqui, vou ler um aqui para vocês, aqui, e sem perguntar de onde vem, nem se vai lhe fazer o bem. Ops, calma, neném. Algumas coisas interessantes. Porque aqui, ó, do lado de cá, que você não leu ainda, ó, ele fala que o Cajaré ele come de tudo, todo treco, todo troço, qualquer trem. Sem perguntar de onde vem, então a gente também está questionando a questão da alimentação. A Ana sempre trabalhou com literatura infantil, né, Ana? Uhum. E eu acho, olha, é difícil você encontrar livro para crianças, livro com conteúdos, livros educacionais, assim, não que seja o seu foco, tá? Mas um livro que a criança vê uma coisa diferente. Você sempre vai nas livrarias lá em São Paulo, tem 2, 3, 4 livrinhos, sempre os mesmos batidos. Então, uma das coisas que me chamou a atenção também foi a Ana ter um trabalho voltado para criança, né, na literatura infantil, e que que é difícil de você se encontrar. Então está aqui, aproveita e vende seu Eu tempo. tenho uma observação a dizer sobre isso. Você falou uma coisa muito importante. É difícil encontrar livro infantil. Sim, é difícil. E sabe por que é difícil? Não é porque não tem livro infantil. Se você for na internet, a quantidade de colegas meus e de gente que eu nem conheço produzindo coisa boa de livro infantil é enorme. Acontece que a divulgação, desde os anos 80, que a gente briga por causa disso, é feita diretamente pelo divulgador da editora dentro da escola, que leva o livro didático e o de literatura junto. Aí a escola faz o quê? Adota aqueles livros, a livraria ali perto compra aqueles livros que a escola adotou E fica naquele... e você chega na livraria e fala, qual é o livro infantil que você tem aí? O cara fala, qual a escola que adotou? Para qual escola que você quer? Ou seja, hoje uma criança, eu acho isso, a criança hoje não tem muita oportunidade de escolher o que ler, porque a escola escolhe para ela. O pai, em geral, ainda mais se tiver mais do que 1 ou 2 filhos, ele compra o livro que a escola pede. Então a criança pouco escolhe, a criança pouco vai à livraria, e o pior, as livrarias mantêm a parte infantil lá dentro. Lá dentro. Que eu acho que devia ser na frente, porque esse menino fala, pai, compra aquele carrinho, pai, compra aquela Barbie. Ele tinha que falar, pai, compra aquele livro, tinha que ser o saco do pai, pro pai comprar livro. Isso daí também serve para os pais já começar a dar incentivo para os filhos na leitura também, desde pequeno. Não, mas sabe o que acontece? Eu tenho vontade de fazer uma grande campanha, está escrito aqui, ó, nesse livro que eu publiquei em 2005, que seria, e até abrir uma página no Facebook que chama Faça um Adulto Feliz, dê a ele um livro ilustrado. Sabe por quê? As pessoas crescem e esquecem de ler imagem. Esquecem de ver que nuvem pode parecer um castelo, pode parecer um cachorro e tal. E por isso, elas pegam o livro infantil e não percebem a imagem direito. Entendeu? Então, aí vai na escola, no livro que a escola mandou comprar para o filho, e compra e não se aproxima. E o adulto esquece que literatura infantil é uma coisa deliciosa. Então, a questão da distribuição, eu sempre questionei, um monte de gente da minha área sempre questionou, e o que a gente mais precisava era de usar mais a internet para divulgar. É lógico. Já que as editoras, que as livrarias só compram o que o colégio adotou. O que é mais fácil de vender é foda, né? É isso daí, gente. A mídia vende o que está vendendo e que é imposto por ela. E a internet nos libera para divulgar. Esse é o meio que a gente está usando aqui. Exatamente. Então, Ana, vamos chegar aqui no ovo. Deixa eu colocar ele aqui no meio para a gente ficar ajeitadinho aqui. O ovo. Esse é muito bacana, eu vou mostrar aqui para vocês a capa. Tá? O ovo é bem legal, esse livro, né, Ana? O ano passado eu estava lançando, como que a gente chegou, a gente viu a respeito desse livro. As ilustrações maravilhosas também. Sempre você gosta de usar o azul, né? Eu vi que é uma... É engraçado, que eu não tinha percebido. Agora que eu dei uma... eu percebi há pouco tempo que eu uso muito azul, que uma pessoa que está fazendo uma tese sobre literatura infantil, Rosidelma Fraga, que eu nem conheço pessoalmente, me mandou um monte de perguntas para eu responder se eu pudesse. E eu respondi 1 ano depois, mas ainda chegou a tempo, para a tese dela. E ela falando dos azuis de Ana Raquel, eu falei, gente,
Eu não reparava que eu usava tanto azul. Agora eu fui ver aqui, eu achei bem... Eu uso muito isso. E esse livro, Ana? Esse livro é o segundo, o segundo filho, né? E eu trabalho nele uma linguagem completamente diferente da linguagem do Cajaré. Esse livro é um livro infantil, de literatura infantil, mas que na realidade ele não tem idade. Se você tiver 5 anos de idade, você vai ler uma coisa. Se você tiver 40, você vai ler outra. Aí é que está a questão. Faça um adulto feliz, dê a ele um livro ilustrado. Entendeu? Então é o seguinte, ele chama Ovo só porque, no final das contas, eu vou fazendo um monte de considerações sobre as coisas que me pintam no dia a dia. E no final das contas, a gente está falando de pedaços, de partes, de todos e de metades, e no final das contas eu chego à brilhante conclusão que tudo é feito por partes. Tudo tem 2 metades. Meio todo mais metade, e temos o todo inteiro. De novo, ovo, ovo, ovo. Olha de qual ovo que eu estou falando, ó. Deixa eu dar foto aí pra vocês aí, no ar. O ovo que eu estou falando pode ser a terra, pode ser um ovo, pode ser uma metáfora. E aqui no final, eu fiz um negócio que eu chamei de pós-fácil, ou de bula ilustrada. Porque as editoras gostam muito de colocar o que a gente ilustrador chama de bula, que é para o adulto, né, que está dirigindo a criança na leitura, possa trabalhar a interpretação de texto. E aí eu resolvi fazer uma bula bem humorada aqui e vim pelo viés do pensamento da filosofia, digamos, popular, né? Eu pergunto para as crianças, primeiro o ovo ou a galinha? Aquela pergunta. A razão ou o coração? A raquete ou a bolinha? A gotinha ou a goteira? O caroço ou a abacateira? O relógio ou o relojoeiro? Um pingo ou o mar inteiro? Ah, mas essa parte, quando a gente está brincando com os meninos de caçar palavras no livro e tal, é um barato, porque quando você pergunta primeiro quem nasceu foi o ovo ou a galinha, todos têm certeza que foi um ou outro. Aí você pergunta, um me fala, é o ovo, tem certeza, é o ovo. Mas quem botou esse ovo? E aí vai. E fica. E é muito bom que a gente bota os meninos para pensar. Gente, para quem está chegando agora, Casa do Caride, hoje de Santo André, Bahia, no final de tarde, delicioso, com a presença de Ana Raquel. Ana, pede tudo e mais um ponto. Eu mostro a foto aí para vocês. Livro bacana, o azul, né, Ana? De novo azul. E eu nem sou cruzeirense, hein? Esse livro é... Esse livro foi na sequência. O Cajaré eu fiz em 2008, 6 meses depois nasceu o Ovo. E depois, engraçado, as coisas nascem muito, muito por acaso mesmo. O Ovo foi porque eu estava descendo para a praia lá em Trancoso, e toda vez que eu via aquela nesguinha de mar lá, eu falava, nossa, só esse pouquinho de mar, né? Nada é tão grande, esse pouquinho, tudo é pouco. Eu falava, nada é muito. E no ritmo da descida, veio vindo um texto na minha cabeça. Já o Pé de Tudo, que é um livro que eu trabalho o ritmo das palavras, assim, eu fiz uma brincadeira com palavra mesmo. Eu não tenho história, não tem pé nem cabeça esse livro. Ele é uma brincadeira que também traz metáforas, traz uma certa poesia, mas é uma brincadeira com o ritmo das palavras e que nasceu de uma espera de 3 horas no aeroporto. Eu vim de Porto Alegre, fiquei 3 horas em Cumbica. Eu falei, o que eu vou fazer nesse aeroporto? Eu saquei minha maquineta da mochila e eu não podia ficar fotografando as caras das pessoas, porque ninguém vai gostar de ser fotografado. Eu sou muito apaixonada com reflexos e tal. Eu comecei a fazer foto de pés de gente passando, pé movimentado, pé de tudo. Aí tinha pé de tudo que era jeito, tinha pé de tênis, pé de escarpão. Aí eu fotografei pé de cadeira, pé de mesa e o diabo e os reflexos. E disso aí saíram 2 ensaios fotográficos. Pé de tudo e mais um pouco. E algumas fotos eu botei nesse livro, você nem sabe que elas estão aí, porque eu usei elas só como sombra. Isso daí também... Foi daí que nasceu esse livro. Ô, Ana, esse processo criativo, já dando detalhes do processo criativo da Ana aqui. Eu acho muito interessante, você vê, normalmente a galera fala 3 horas, já começa a ficar querendo fazer compras, e aí o artista vai lá, o fotógrafo,
tira as fotos dos pés das pessoas e sai aqui, ó, um livro. Bem bacana também. Esse é um livro. Eu tô vendo as ilustrações aqui, Ana. Sabe o que eu lembrei agora? Um pouco desses desenhos meio que grafite. Muitos grafiteiros usam mais ou menos uma técnica parecida. E eu achei bem Só que interessante. grafiteiro é muito mais artista do que eu, cara. Todo eu nunca mundo ia conseguir fazer aquilo. Aquilo é um dom, Você né? não tem direito de desmanchar, cara. Você não imagina quantas vezes eu desmancho e jogo fora. Por isso que hoje eu vivo só de livro, dá pra viver de livro, porque eu consigo fazer um livro em um mês no Photoshop, Sim. que tem um tal de Ctrl-Z, que é a coisa melhor que já inventaram. Devia ter na vida, né? Tem na nossa vida. Devia ter na vida, né, cara? Desfazer Ctrl-Z, gente, peraí que eu vou dar um Ctrl-Z. Ctrl-Z ele. Então os cachorros estão ali querendo aparecer, estão brigando ali, tá, gente? Não, aqui não é Isso briga, aqui é brincadeira. MMA ali, né? Como a Ana diz. Estão brincando de MMA. É. Ana, e esse livro com essa capa interessantíssima, vou falar, é diferente, mas é igual, mas é diferente. Ana Raquel, texto e ilustração. Esse livro foi em 2009, logo depois do Pé de Tudo, que a gente fez. Eu participei de uma coleção só sobre preconceitos, foi patrocinada pelo Itaú Cultural, mas eles fizeram uma tiragem limitada e foi usado nas coisas que eles precisavam lá em Brasília, onde eles tinham unidades lá. Tá? E aí agora foi liberado e ele está saindo, isso aí é até uma prova, não é um livro definitivo, é uma prova, vai sair pela Peneira Edições lá de Belo Horizonte. Trabalho recente, então, né? Ele é... Sendo publicado recentemente, né? Ele foi publicado só, acho que foi 260 livros, uma coisa assim com esse projeto lá. E aí eu resolvi fazer de novo, porque ele fala de racismo com crianças. E é uma conversa entre duas crianças por e-mail. E eu achei muito interessante a solução que o modéstia à parte eu usei para falar de racismo. E ficou muito divertido. Eu falo das coisas, eu boto as pessoas para pensar, mas de uma maneira bem... E é isso, né? Durante a história aqui, são duas crianças que começam a conversar pela internet, eles são amigos, e começam a comentar vários assuntos, né? E quando o menino conta que ele tinha um tio, ele fala, eu tinha um trio, que eram trigêmeos. E eles estão conversando sobre a questão de cada um ser diferente, mas cada um ser igual, em termos de direitos. Né? Porque nós somos diferentes, nós não somos todos iguais. Você não vai falar para todo mundo que nós somos iguais. Nós somos iguais. Cada um tem sua diferença, mas nós somos iguais em direitos. Né? E aí a gente está discutindo esse tipo de coisa, mas quando o menino vai contar que os 3 tios dele, mesmo sendo gêmeos idênticos, eram cada um mais diferente um do outro, e as esposas eram diferentes, e tinham preconceito. As esposas do tio, duas tinham preconceito contra a terceira, porque ela era lilás, ela era roxa. E aí, quando eles começam a falar sobre isso, aí a menina fala para ele, pro menino, ei, essa história não é boa de falar, não, é muito baixo astral, é muito preconceito, é muito fofocado, vamos falar de alguma coisa de mais astral? Aí ele fala, vamos. Então, eu conheço um menino que não comia nada verde, porque ele descobriu que verde é feito de amarelo com azul, e azul não é cor de se comer. Então, e o azul que a Ana gosta de trabalhar. E a gente fala de preconceito. Vamos manter ele aqui, porque ele vai sair e vocês vão comprar. Tá bom, ele tá saindo daqui a pouco. Esse está no forno, a bonequinha preta. Um livro com uma capa bem bacana, ilustração de Ana Raquel, Alaide Lisboa de Oliveira. Esse livro ele é super, hiper conhecido lá em Minas, porque ele pegou 3 gerações. A da minha mãe, a minha, 4. A do meu filho e a da minha neta. Pra você ter uma ideia, eu perguntei para minha neta, quando ela fez 3 anos, se ela não queria fazer a bonequinha preta como tema de aniversário. Ela falou, vai, eu quero a Barbie. Eu falei, tá bom, a Barbie. Quando ela foi para a escola no ano seguinte, começou a ler a bonequinha preta, quero a bonequinha preta no meu aniversário. E a bonequinha preta, ela é um livro que foi feito para criança que está aprendendo a ler, e é um texto medido especialmente pela autora Alaide Lisboa de Oliveira, que morreu com 102 anos. Isso aqui é uma edição comemorativa dos 100 anos dela. Olha que legal. E ela foi uma pioneira na educação em Minas Gerais e tal. E ela fez esse livro que a criança que está com um pouco de dificuldade, ela deslancha na leitura, porque o livro
A princípio você acha, poxa, que texto repetitivo. Mas ele é fascinante, porque é uma bonequinha preta que desobedece, mas não se dá tão mal assim na desobediência dela. E eu acho que a criançada fica fascinada com a bonequinha preta, porque quem desobedece não é a menina, é a boneca. A criança é a dona da boneca, e a boneca é que desobedece. Então, os meninos se identificam muito com desobediência, mas ela é a boneca. É a boneca levada. É, e o texto é uma delícia, né? Então, aqui na capa, quer ver, tem uma coisa interessante. Eu fiz uma cadeira com um livro aqui, que é o antigo. Sim, tadinho. Até eu tenho a versão dele, depois você pode fotografar, que é a edição de 1936, que eu li em 1950, na minha infância. E foi a edição que a minha mãe estudou também, que eles repetiam sempre a mesma e inovavam, né? Depois o livro saiu de circulação. O primeiro ilustrador foi o Monsan, que foi um cara que já morreu. E nessa época que esse livro foi publicado colorido, era uma época que não tinha ainda o livro colorido. Assim. Então ele era um sucesso, ele era um livro diferente. E em 1980, eu já ilustradora, marmanja, me chamaram para refazer a Bonequinha Preta. Eu quase tive um negócio, um livro de cabeceira é uma releitura, da minha vida. então, né? É uma releitura. Aí a gente manteve mais ou menos a figura da Bonequinha Preta em homenagem, e eu fiz outra ilustração, mas nessa versão aqui que está em cima da cadeira. Sim, ele é super querido. Assim. Interessante nesse livro, Ana, é o fato urbano, né? Foi a primeira vez que eu vejo, eu acho que eu me identifiquei um pouco com a minha infância aqui no interior, as casinhas e tal, que provavelmente você... isso é bem mineiro, né? É bem coisa de Minas casa. mesmo. Eu sou de Pitangui, lá é uma cidade... Tem uma cena aqui de um coretinho e tal, que eu tirei muitas ideias já lembrei do traçado lá. Da minha infância, cidadezinha. Muito legal, Ana. Vamos aqui passar para outro. Poeminhas pescados numa fala de João. Do Manuel de Barros, o texto. Esse livro, assim, foi um processo... Imagens de Ana Raquel. Ilustração, mais um trabalho muito legal, Ana. São poemas do Manuel de Barros, é uma das coisas mais lindas que eu já ilustrei. E foi interessante que eu sempre fui apaixonado, sempre não, desde que eu conheci a obra dele, eu fiquei apaixonado com o texto dele, tem tudo a ver com a minha infância, com as histórias que meu pai contava, com a maneira sensível dele perceber as coisas. E eu vi uma entrevista dele no jornal dizendo que escrever uma poesia é como pintar um quadro. Eu falei, pois então eu vou criar coragem e vou escrever para ele. Escrevi uma carta para ele, consegui o endereço com uma amiga dele de Belo Horizonte, escrevi uma carta perguntando se ele não topava que eu ilustrasse. Isso aqui é tirado de um livro que ele escreveu nos anos 50. E que, aliás, eu tenho uma versão que ele me mandou desse livro, que ainda é em tipografia. E com esse texto que eu publiquei aqui atrás, dele, escrito à mão, é um poema que ele escreveu de dedicatório, um livro para mim que só eu tenho, nem ele tem a cópia. Olha que legal. Olha só o que ele escreveu, chama Desexplicação. Língua de criança é a imagem da língua primitiva. Na criança fala o índio, a árvore, o vento. Na criança fala o passarinho. O riacho por cima das pedras soletra os meninos. Na criança, os musgos desfalam, desfazem-se. Os nomes são desnomes. Os sapos andam na rua de chapéu. Os homens se vestem de folhas no mato. A língua das crianças contam a infância em tati-bitati e gestos. Manuel de Barros. Que legal. Poxa, Ana, esse é o querido. Esse é o querido. Ana, e de onde que vem essa arte dentro de você, assim? É impressionante. A Ana, ela trabalha com tudo que você pode imaginar, gente. Ela ilustra, ela escreve. Faço bordado. Ela pinta, ela borda. Bordado, tô bordando um painel nele. de mangue, que tá virando um livro. Eu achei, eu falo, essa mulher faz de tudo. Mora aqui na Bahia, num lugar maravilhoso, encarou a mudança da cidade, veio pra cá. Então, mas isso, eu penso muito nessa história da necessidade que a gente tem de fazer arte, né? Então você está perguntando de onde vem. Eu acho que no genérico, no geral, começa lá nas cavernas isso. E eu acho que essa necessidade que a humanidade toda sempre teve de deixar seu gesto, sua pintura, isso eu acho que é uma maneira de não morrer. Eu acho que assim, a gente vai, mas eu traço... E eu acho que é uma necessidade assim
do eterno, já que a gente não pode ser eterno. Leirinho agora com visita aqui, visitando a gente, né? Quis aparecer de qualquer jeito. Só que ele tá sem educação, fica de costas pro público. Aí ele acabou de aprontar aqui, não posso falar nas câmeras. Ana, vamos aqui mais um livro. Se as coisas fossem mães, ilustração de Ana Raquel Silva Ortoff. Legal esse livro, hein, Ana? Vou mostrar a capa aqui pra galera. Bom, esse livro, ele é uma reedição revista, né? Eu fiz ele, se não me engano, em 84 ou 7, para Nova Fronteira. E a Silvia Ortoff foi uma autora muito querida, muita gente conhece, ela ganhou milhares de prêmios, ela escreveu teatro, ela é uma pessoa super respeitada por quem ama literatura infantil, por quem lê, por quem ensina e tal. E pela criançada, principalmente, né? E ela se foi, já virou uma estrela. Só que o ano passado, ela faria 80 anos. E a Nova Fronteira reeditou algumas coisas dela e, graças a Deus, me chamaram para refazer. É o seguinte, eu misturei coisas do livro antigo nesse livro. Então, meu filho, que tem pai da minha neta de 6 anos, quando ele era pequeno, quando ele tinha 6, 7 anos, eu estava fazendo esse livro. Ele adorava, tem a geração dele, tem um monte de gente que gostou muito desse livro e que conhece. Hoje são os filhos, então eu usei em todas as páginas, eu fiz uma referência à página do livro antigo, fiz uma metalinguagem. Então aqui, por exemplo, ó, esse aqui é o livro antigo e eu refiz, redesenhei em cima, recriando outras coisas. Legal, então, em todas as páginas, por exemplo, aqui eu fiz uma mistura. Esse pudim é do livro antigo e essa ilustração é toda nova. Aqui está o livro aqui atrás, tá vendo? Aqui, ó, essa página eu adorava ela, que eram as abóbora, mãe dos... Como que é o negócio? E é muito Se a terra fosse mãe, seria mãe das sementes, pois mãe é tudo que abraça, acha graça e ama a gente. E a ilustração antiga era essa, que eu fiz como se fosse um livro de pop-up e a menina curtindo. Então eu fui inventando, reinventando. Ah, olha a bruxa com cabelo igual o meu. Cabelo. É que a minha neta me pergunta se meu cabelo é curto ou comprido. Eu falei que ele é curto e comprido, que vai arrastar no chão. Aí eu já fiz aqui a bruxa, ó, bruxa Raculé. Muito legal, né? Então Gostei, mais um livro. Esse daqui eu achei interessantíssimo, que ele tem a onça e o bode. É uma recontagem, né? Da mata. Ângela Carneiro, ilustração Ana Raquel. Esse o bode, tem a história do bode, da onde que veio esse bode aqui, né? É o seguinte, esse texto, a Ângela Carneiro, ela tem um texto super bem humorado e tal, e ela recontou essa história e acrescentou a banda da mata. Que o bode, ele faz uma hora danada com a onça para ela não comer ele, né, para não avançar nele. E o bode ficou muito divertido. Esse livro saiu agora, no final do ano. Eu fiz esse livro em tempo recorde, acho que em 12 dias. Olha. E esse livro não tem nenhuma foto, não tem nenhuma colagem, porque antes eu trabalhava no papel usando muita colagem. Pra mim nunca, eu fiz 15 anos aquarela no papel, mas sempre eu botava, e na época não tinha recurso, você tinha que fazer xerox, às vezes não tinha xerox colorido, aí você precisava, eu gosto de misturar técnicas, né? Uma coisa só às vezes fica pouco, acho que eu sou ansiosa demais para usar uma coisa só. E nesse não. Como que eu chamaria essa arte, Ana? Tem um nome específico para traçado? A técnica, desenho. Desenho mesmo. Desenho. Só que não é feito com lápis no papel, é feito no computador. No computador. O computador é usado como ferramenta, né? Então eu uso uma mesa gráfica, uma caneta que tem a mesma sensibilidade do lápis. E eu desafio quem souber, nesse aqui, Mágicas, por exemplo, nesse livro tem coisas que eu fiz em 80 e 90, que foram no papel, e tem coisas que eu fiz no computador. Eu desafio quem sabe aqui qual é que foi num e qual é que foi no outro, porque as pessoas falam, o computador fez, você, qual é? O computador não sabe nada não. O computador não faz nada se a gente não direcionar. Ele é burrinho. Não, eu fiz E eu mais ainda. Não, quando se trata de hardware. Não, eu fiz essa pergunta, gente, porque esse é um livro, ele é um
traçado, como se fosse riscos. É desenho, ele é desenho, ele é muito gráfico mesmo. Muito bacana. Eu só muito usei bacana. o lápis e o papel, só que não é o lápis e o papel. É o um papel computador virtual. Legal. Ah, tem a gente tá dando E é muito risada. divertida a história. A gente tá dando risada. Deixa eu aparecer um pouco. A gente tá dando risada aqui, gente, porque quando a Ana pegou, eu cheguei e falei, nossa, que bode interessante. Já fiquei imaginando um bode, várias capas de CD, e nos personagens e tal, de clipe, etc. Daí tudo bem, minha cabeça também já viaja um pouco. Mas ela falou, esse bode é o... Não, não é. Ficou parecido. Ela falou, Tem hora que eu olho pro bode, eu achei ele parecido com o Lenine. o bode é igualzinho o Lenine. E a hora que tem umas fotos, Não, né? aqui, Que o ó, bode tem- é parecido mesmo com o Lenine. Aqui, ó, quando ele tá tocando violão, aqui, ó. Lenine, com o maior carinho, adoro você, hein, se estiver vindo. Lenine, Mas, cara, que ele me lembrou, eu vi o o show jeito do... dele tocar. Lembra? Aqui, ó. Aí, ó. Esse jeito dele parece Lenine tocando, parece não. E o show, eu vi Não o sei se show é do... viagem minha. Eu vi o show do Lenine na Chapada dos Veadeiros no meio do ano. E ele foi fazer um show em meio de mim. Você Viu? acha que Voz. parece? Eu achei Não parece? extremamente parecido. Não é por nada não, mas parece. Não, mesmo. eu vi o show ele fazendo violão e voz e o bode tá exatamente com o violãozinho sozinho. O violão Eu verde. falei, realmente ele é o Lenine mesmo. Muito legal, Ana. Vamos aqui, ó. É divertido, é um trabalho divertido. Ana, Mas esse é um livro, trabalho esse interessante. livro ele é interessantíssimo. A Madrugada na Casa do Bruxo. Ilustração Ana Raquel. O texto é da Elisete Lisboa e ele vem em braille. Então é um livro que ele tem escrito em braille. E ele me remete um livro um pouco mais tenso em termos É, de porque ele tá ilustração. falando, foi né? de propósito, isso. Eu fiz ele escuro de propósito, porque é a história de um bruxo que tinha medo de assombração. É. E é passado o tempo todo de madrugada e ele morrendo de medo da assombração. E é divertida a história. E a Elisete, que é a minha parceira, quer dizer, eu sou parceiro dela, a Elisete, ela tem um senso de humor fantástico. E a Elisete é cega desde 7 anos de idade, mas ela é uma figura tão fantástica que ela fala que não existe cegueira, existem maneiras diferentes de ver. E ela está lançando os livros dela, ela chama de 2 leituras, mas eu quero fazer uma retificação, Elisete. São 3 leituras. Porque uma é a leitura do Braille, que é, ó, com licença. A gente pôs o Braille também na ilustração. Aqui a gente tem um verniz, não sei se dá pra ver aí. E a gente tem, eu peguei uma que não tem Braille na ilustração, só o verniz. Tem um pouquinho assim aqui, Não, ó. aqui é o verniz, né? Sim. Que aqui é a hora que o vento jogou poeira para todo lado. Agora aqui, por exemplo, ó, essa imagem é a imagem do vento. A Elisete desenhou e me mandou e eu usei o traço dela. Porque quando eu faço uma ilustração com braille, por exemplo, ó, aqui tem esse peixinho aqui. Esse peixinho aqui. Esse peixe é o traço dela, que ela me mandou. Por quê? Eu mando, ela manda alguém furar, fazer um relevo, e ela vai passar a mão para ver se a leitura tá boa de ler. Então é um livro de processo super demorado. A gente gasta 3 vezes mais tempo para fazer, porque às vezes ela fala assim, ah não, isso aí não tá dando para perceber. E o Braille, nessa página inteira, ele entrou só aqui no peixinho. Por quê? Porque se eu boto um outro elemento aqui do lado, outro Braille aqui, quando a pessoa vier, ela pode confundir, misturar um desenho com outro e fica difícil. Gente, E aqui um nós trabalho... temos o texto em Braille. Sim. E aqui o mesmo texto em offset. Que Então legal. vai ler uma criança com dificuldade para enxergar e a outra não, e elas vão trocando informações e uma vai entrando no mundo da Que outra. bacana, né? E mesmo quando uma turma de crianças não tem alguma com deficiência visual, isso daqui é uma coisa muito interessante para chamar as pessoas para o mundo do outro. Claro. A gente às vezes nem pensa nisso, né? Como é que será isso? Como é que será uma pessoa? Não, e só o fato de a enxergar. criança estar tendo interesse, nossa mãe, o que é isso? Passar a mão, ver o procurar braille saber mesmo, como é que uma sentir o criança braille que com não- tato, né? Que é um livro extremamente interessante, um trabalho muito maravilhoso. interessante. Essa casa aqui também, ó, foi a Elisete que me mandou. E assim, com uma particularidade, eu tenho que fazer o braille aqui, para quem precisar de ver com braille. Só que aqui eu tenho que manter a mesma ilustração, porque senão eu vou marcar aqui com uma coisa em cima da outra para quem está enxergando. Sim. Então, o maior desafio de fazer um livro desse para mim
é manter, por exemplo, aqui eu tenho esse gato nessa página, que também é um gato que Elisete desenhou, né? Só que aqui eu tenho que ter ele também. Então, eu tenho que criar a ilustração de maneira tá. que ele entre aqui. Olha que bacana. Porque senão eu vou fazer isso aqui, aqui, por exemplo, vai ter uma mesa e a mesa vai ter um gato furado para quem está enxergando. Entendeu? Então esse é o segundo livro em braille que eu faço. O primeiro foi o Ferido e Fim, da mesma autora. E aí é um desafio muito grande, muito interessante. Aprendi muito fazendo isso. Ana, que bacana, Ana. Estou maravilhado com o seu trabalho. A Ana é uma pessoa querida, tá? Eu queria aproveitar um pouco, falar um pouco da parte de criação. A Ana trabalha com colagem, com foto, com scanner, com desenhos à mão na mesa gráfica, desenhos na mão mesmo, com tudo, com bordado, com modelagem. Isso é engraçado, a Ana tem uma facilidade de trabalhar com tudo. E tem essa história do sapinho atropelado. Como que foi isso, Ana? Então, eu andando na estradinha de terra, eu vejo esse sapinho aqui, ó, que parece que é de papel artesanal, mas, gente, ele estava tão achatado de carro passar em cima, que ele ficou assim, seco, igual desenho animado, igual uma folha de papel. E estava junto com esse papel de cigarro todo sujo que eu fiz. Eu tive que tirar aqui os nomes todos e tal. Mas escaneou, trazia ele, como diz minha neta, trazia ele no papelzinho, botei no scanner ao vivo e em cores e vim parar com o sapinho aqui. Aquilo, gente, está vendo o processo criativo? Processo criativo, isso que eu fico fascinado, porque cada pessoa tem um jeito. A arte, gente, você faz de qualquer jeito. A arte você se faz com computador ou não computador, na vida, com uma folha, com qualquer coisa. É isso que é bacana. Tem um detalhe. Ilustrar e fazer arte plástica não é a mesma coisa. Você pode ser um exímio desenhista, um Leonardo da Vinci e ser um péssimo ilustrador. Porque a ilustração, ela cabe entre a imagem e o texto. Quer dizer, a imagem está entre o texto e a imagem da palavra. Eu tenho uma oficina que eu dou por aí de vez em quando para professores e para ilustradores e com crianças, chama a imagem da palavra e a palavra da imagem. Então, você não precisa ser um desenhista para ser um bom ilustrador. Você pode ilustrar com fotografia, com um pedaço de sapo que você acha na rua. A questão é você trazer luz ao texto. Você não vai ficar repetindo o que o texto está falando, senão não precisa de imagem. Então não precisa do quê? Então vamos falar um pouco do bordado. O bordado é novo para mim, para Ana não, mas para mim, o ano passado eu vim e não conhecia esse lado artístico. E ela me mostrou esse bordado, eu me deparei com isso e fiquei encantado, assim, que o mangue está aqui do lado e o bordado está... É uma releitura do mangue? Da onde veio? É o seguinte, que eu vivi no meio de costura minha vida inteira. Eu já fui exímio costureiro, eu já fiz corte, costura e tal. E eu gosto muito de bordar, e quando minhas primas brincavam de casinha, eu achava ridículo brincar de trabalhar em casa. Porque pra mim trabalho de casa sempre foi uma coisa chata. Claro. Eu não gostava de brincar de casinha, eu ia aprender a bordar com minha prima, com minha tia, com minha mãe. Bom, aí o que aconteceu? Desde os anos 90 até hoje, eu tenho muito pouco tempo de trabalhar com as mãos, porque eu estou trabalhando direto no computador, porque senão não dá tempo de fazer o que eu tenho que fazer. E de vez em quando me dá uma saudade, eu invento um bordado. Há uns tempos atrás eu bordei umas roupas e tal. E como eu mudei para cá, e eu estou do lado do mangue, e quase todo dia de sol, eu faço minha caminhada, eu chamo de avenida de areia, né? Porque eu nunca tinha visto um mangue de perto com praia de areia, e aqui tem. Então eu vou andando pela areia e vendo o mangue. Então essa paisagem ficou nos meus olhos. Aí o que eu fiz? Estou fazendo um painel. Eu estou fazendo um painel que eu estou representando as árvores. Isso é coisa de gente obsessiva, porque cada folhinha dessa é uma folhinha separada. Então eu primeiro pintei o tecido aqui de azul. Agora, aqui embaixo ainda vai ter caranguejo, vai ter concha. Aqui tem as maritaques que ainda estão sem as cabeças vermelhas. As maritaques vão confundir com o céu. E aí, aqui eu vou desenhar milhares de coisas. E aqui eu vou fazer um acabamento trançado e vou botar um suporte. Isso vai ser um painel de parede. Mas, já está virando livro. Aí tudo vira livro, tudo vira literatura. Eu mandei escanear em alta resolução, bordado inteiro.
ainda nessa fase, porque ainda falta muito para abordar aqui. Uhum. E eu vou continuar escaneando em várias fases. E já fiz o primeiro texto, que vai ser um livro de imagens. Deixa eu virar para isso. Vai ser um livro de imagens que vai cantar o mangue, né? Falar sobre o mangue, sobre mostrar o mangue para todos nós. Gente, chegamos ao fim. Ana Raquel, queridíssima, adorei nosso papo. Então, eu também tô aqui assim, toda assim, né? De tanta... como é que fala? De tanta receptividade, achei bacana. Eu que receptividade, gente, olha como essa mulher é. Eu tô dentro da casa dela, ela que tá me recebendo aqui, eu que sou intruso. Não, mas você que tá assim, me recebendo na sua casa. Todos nós temos a casa do Caride e a casa da Ana Raquel. Gente, muito obrigado. Obrigado, Ana. Eu que tenho que agradecer muito, adoro ficar falando essas coisas, porque eu fico aqui elocubrando, criando as coisas e tal. Quando eu posso falar sobre elas é muito legal. E a natureza nos prestigiando, com o passarinho cantando de fundo, tudo dando muito certo. Casa do Caribe. Gente, obrigado. Ana, muito obrigado. Eu que agradeço muito. Beijão. Vai ser massa esse programa. Valeu, galera. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Ana Raquel é uma pessoa maravilhosa. Vale a pena vocês procurarem o trabalho dela lá no Google. Só jogar o nome dela ali, Ana Raquel, ilustradora. Tem diversas matérias e assuntos sobre ela. Vale a pena para vocês estudarem um pouquinho sobre a literatura infantil, tá? Agora eu vou chamar aqui no quadro Dicas de Casa com Rafael Black da BLK Mídia. Vai lá, e aí, galera da Casa do Caride, Rafael da BLK Mídia. E no vídeo de hoje vou dar 5 dicas aí pra vocês arrebentarem nas fotos, beleza? Se liga só no vídeo. Na primeira dica eu vou falar um pouquinho sobre a regra dos terços. No que consiste a regra dos terços? Nós vamos criar 2 linhas imaginárias na horizontal e 2 na vertical, formando 9 quadrantes dessa maneira aqui. Tá bom, mas o que a gente faz com isso? Nós vamos posicionar o nosso assunto em um desses pontos vermelhos. Aqui a gente tem a mesma aranha utilizando a regra dos terços. E nessa outra foto aqui a gente também tem a arara se enquadrando nessa regra. Essa dica é mais um alerta sobre fotos de horizonte. Vejam esse exemplo, dá a impressão que está caindo para a esquerda. Parece até que a nossa cabeça inclina um pouco para a esquerda para ver a foto. Aqui eu tracei uma linha para ver o quanto essa foto está torta. Então, pessoal, se o seu horizonte ficou torto, corrige em algum programa de edição. Agora eu vou mostrar para vocês a foto com o horizonte corrigido, como fica melhor. Tá aí, olha que diferença. O horizonte torto e o horizonte corrigido. A próxima dica é sobre foto noturna. Aqui a gente vê uma foto que foi feita sem tripé e sem apoio, tá? Como existe pouca luz, o obturador da nossa câmera precisa de mais tempo aberto para captar mais luz. Então qualquer tremida que a gente der, o nosso resultado vai ser parecido como esse. E agora eu tenho uma foto feita com a câmera apoiada, sem balançar e sem tremer. Vejam a diferença que fica. Tudo em foco, tudo nítido. Nessa dica eu vou falar do Flash em Slow Sync ou Flash SL. O que é isso, Rafael? Esse é um modo de Flash onde a gente vai conseguir dar um destaque no primeiro e no segundo plano. Nessa foto, o flash disparado, como vocês podem ver, só ilumina o primeiro plano, que é o parapeito daqui da minha varanda e a grade. Com o modo SL ou Slow Sync, após o disparo do flash, o obturador da câmera continua por mais um tempo aberto e capta a luz ambiente. E o resultado que a gente tem é esse aqui, onde a gente tem o primeiro plano destacado pelo flash e o segundo plano, que são os prédios, destacados pelo obturador que ficou mais tempo aberto captando a luz ambiente.
É muito comum quando a gente vai fazer foto dos nossos bichinhos, nossos animais de estimação, a gente fazer a foto do nosso ângulo de visão, que é muito superior ao deles. Então a dica que eu dou é tentem nivelar a câmera com os olhos do bichinho. Então sente, ajoelhe ou até mesmo deite, que vocês vão conseguir resultados bem interessantes como esse aqui. Aqui a gente tem a câmera nivelada com os olhos, o meu cachorrinho, o polvilho, e você vê que a foto fica bem bacana, bem legal. Bom pessoal, é isso, e valeu e até o próximo. E as nossas dicas culturais deu início à venda de ingressos para o Samsung Galaxy Best of Blues. O evento acontece nos dias 9, 10 e 11 de maio, contará com a presença de artistas como Buddy Guy, Jeff Beck e Joe Stones, lá no WTC, tá? Quem quiser maiores informações, Samsung Galaxy Best of Blues. E hoje, segunda-feira, dia 14/4, às 23h30, acontece o Samba da Vela. Samba da Vela é um samba de primeiríssima qualidade, eu já tive a oportunidade de estar indo conhecer, vale muito a pena. O samba começa quando eles acendem a vela e ele termina somente quando a vela acaba, tá? O endereço é na Praça Francisco Ferreira Lopes, número 434, Santo Amaro, Zona Sul. O ingresso é valor considerável de R$5. A Avenida Paulista vai se tornar um grande evento de música regional ao ar livre. O evento dá início no dia 13/4 ao dia 27 e conta com a presença de mais de 30 apresentações. O evento é gratuito e algumas bandas como Mustache of Past, Elvis Cover estarão participando lá. Então vale a pena para vocês irem passear e ouvir uma música boa ali na Avenida Paulista, grátis. Para quem gosta de balada e está sempre à procura de novas opções em São Paulo, vocês têm que conhecer a festa Pilantragem, todas as quintas-feiras no Mundo Pensante, ali no Bexiga. Maiores informações, facebook.com/pilantragem, uma festa de música brasileira com gente bonita, alto astral a noite inteira. E essa quinta-feira, quem quiser curtir o show antes da Pilantragem, vale a pena vocês conferirem Demônios da Garoa, tá? Eles estão fazendo um show em homenagem aos 70 anos de carreira, ali na Casa de Espetáculos Terra da Garoa, no centro de São Paulo. O endereço é na Avenida São João, número 555. Essas foram as dicas culturais da Casa do Caride. Como a Casa do Caride tem o nosso músico de plantão, né? Hoje num clima mais intimista, violãozinho e voz aqui, Carlinhos no ar. E convidei ele aqui para sentar aqui do meu lado, em homenagem aos Demônios da Garoa. 70 anos de Demônios da Garoa. Vou pedir uma música aqui pro Carlinhos. Dá essa honra pra gente, Carlinhos? Claro, Carlos Caride, é um prazer estar aqui na Casa do Caride com você, novamente, né, sempre. Vamos fazer então, você me ajuda não? Aqui eu vou nas palmas aqui, ó, na vamos perna. fazer o hino então, né, dos Demônios. Demônios da Garoa, que todo mundo conhece. Vamos lá. Vamos lá. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único, bicho, tenho minha casa pra olhar. Quais
é nesse clima que nós terminamos mais um programa, Casa do Caride. É isso aí, galera. Uma boa semana e até a próxima segunda aqui na MTV, às 15 horas. Muito obrigado. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.